Glória a Deus. Deus abençoe nosso irmão José. Amém. Amados, vamos ler a palavra do Senhor. Quero pedir aos irmãos que abram a Bíblia no livro de Efésios, capítulo 6, do verso 1 ao verso de número 3, para a nossa meditação. Efésios, capítulo 6, do verso 1 ao verso de número 3. Glória a Deus. Eu vou ler e os irmãos me acompanham, amém? Diz assim a palavra do Senhor: Vós, filhos, sedes obedientes aos vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muitos anos sobre a terra. Glória a Deus, amém? Os irmãos podem sentar. Fecha os teus olhos, mantenha a Bíblia aberta, que eu vou orar por você. Eu vou fazer mais uma oração, amém? Senhor, meu Deus e eterno Pai, nós já louvamos a Ti, apresentamos, Senhor, nossa oferta, nosso sacrifício, a nossa adoração, como um cheiro suave, Senhor, nas Tuas narinas. Agora, Senhor, eu te peço nesta noite, como sempre eu faço, fala conosco. Precisamos ouvir a Tua voz. Precisamos ser ministrados por Ti. Ministra-se aos nossos corações. Abre, Senhor, a nossa mente, o nosso coração, para entendermos e compreendermos, Senhor, a Tua palavra, para não pecar contra Ti. Porque a Tua palavra é pura, ela é eficaz, ela é mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra na alma, no espírito, juntas e medulas, e ela é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Então fala conosco, Senhor. Assim eu te peço, Pai, te agradeço, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amados, o texto ao qual eu acabei de ler é um texto que fala sobre a obediência dos filhos para com seus pais. É uma referência, né? Paulo, ele falou a respeito do dever da esposa para com seu marido. Depois ele tratou do dever do marido para com a sua esposa. E agora o dever dos filhos para com seus pais, né? Eu quero salientar com vocês que lá em Gênesis capítulo 2, ou melhor, Gênesis capítulo 1, você vai ver que no versículo, a partir do verso de número 26, diz assim: E disse Deus, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se mova sobre a terra. E o verso 27 diz: E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Verso 28. E Deus os abençoou. E Deus lhe disse: Frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a
e dominais sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que se mova sobre a terra. Somente até aí. Veja só, antes da queda, nós temos um versículo aqui que fala que o propósito de Deus era a multiplicação, era o casal coabitar, né? Homem e mulher coabitar e terem filhos. Então os filhos não veio por acaso, os filhos também são propósito e projeto de Deus, tá? Mas veja o que o livro de Gênesis diz, o verso 27, o verso 28. E Deus os abençoou e Deus lhe disse: frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que se mova sobre a terra. A Bíblia diz que filho é herança do Senhor, para não dizer que Deus só fez o homem e a mulher e que os filhos não eram o propósito de Deus. Não, os filhos sim são bênção do Senhor e são propósito de Deus. Olha o que diz Salmo de número 128. Olha o que diz Salmo de número 128. Então, os jovens, os adolescentes, os filhos que estão aqui presentes são bênção, são obras das mãos do Senhor, tá bom? Vamos lá, Salmo 128, vamos ver o que é que diz esse Salmo. Deixa eu ver se é esse, mas eu creio que seja. Olha só. Diz assim: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz será e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da tua vida, e verás os filhos de teus filhos e a paz sobre Israel. Amém? Há uma bênção do Senhor para os nossos filhos. Então lá no Éden, antes da queda, nós vemos ali uma ordem do Senhor. Deus cria o homem à sua imagem, e olhando para o homem, cria uma disjuntora, uma companheira, a sua esposa Eva. E aí Deus diz para eles multiplicar e encher a terra, ou seja, tenha filhos. Tenha filhos. E o que nós vemos hoje é que há pessoas que estão trocando os filhos por pet. Ou então, eu vou muito além, né, irmão José, por aqueles bonecos reborn, né? Mas filhos são herança do Senhor. Filho não é obra do acaso. São herança do Senhor, tá? Estava já no coração de Deus. Para não dizer que os filhos é diferente do pai, para não dizer que os filhos é diferente da mãe ou diferente do casal. Pelo contrário, os filhos também são bênção do Senhor. Vamos lá. Então Paulo, o que ele faz aqui? Ele traz um ensinamento para as mulheres ser sujeitas aos seus maridos. Ele traz um ensinamento para que os maridos amem a sua esposa a tal ponto de dar a sua vida por ela. E ele termina esse ensinamento com os filhos, né? Com os filhos. Não só com os filhos, nós estamos falando sobre a família. Lá na frente ele vai terminar com os servos, tá? Que cada família ali tinha. Então ele está tirando isso da onde? Dos mandamentos de Deus, que está escrito na palavra do Senhor. Porque ele vai citar um mandamento aqui no versículo de número 2, para os filhos. Agora, veja só, Paulo ele quer proteger a família,
a família cristã, para que também eles pratique, faça e haja com as suas responsabilidades, porque isso glorifica a Deus, isso exalta o Senhor, isso louva ao Senhor. Então vocês, filhos, são herança do Senhor, são bênção do Senhor, e honre o pai e a mãe a qual vocês têm. Então veja, vós, filhos, sede obedientes aos vossos pais no Senhor, porque isto é justo, porque isto é certo, porque isto é um mandamento de Deus. Obedeça os seus pais, como a Bíblia manda. Vamos lá, então, os filhos são uma das maiores bênçãos que Deus nos deu, ou nos dá. A Bíblia nos oferece muitos versículos para refletir sobre a importância e o valor dos filhos para os seus pais. Nós temos vários versículos que falam a respeito dos filhos, filhos valorosos, o papel do pai de educar, de instruir os seus filhos, e também o papel do pai de corrigir os seus filhos, tá bom? Então, como filhos, porque hoje nós vamos falar sobre os filhos. Como filhos, temos o dever de honrar, obedecer e cuidar de nossos pais. Honrar, obedecer e cuidar de nossos pais. Todo filho, ele deveria ter esse princípio de honrar os seus pais, de respeitar os seus pais, de cuidar dos seus pais. Mas nós sabemos que não é bem assim. Nos dias que estamos vivendo, a gente não vê muito esse cuidado dos filhos para com seus pais. Mas nós, como cristãos, devemos cuidar dos nossos pais, não só porque a Bíblia nos manda, mas também por reconhecimento por aquilo que eles fizeram por nós, quando nós éramos criança, quando nós éramos pequenos. Então nós devemos cuidar também dos nossos pais, obedecer. Além de agradar ao Senhor, temos a promessa de que se cumprirmos esses deveres, os nossos dias serão prolongados. Quando você honra o seu pai e sua mãe, você está cumprindo um mandamento de Deus e os seus dias são prolongados. Por quê? Porque quando você obedece os mandamentos de Deus e cumpre eles, automaticamente você está obedecendo a Deus que você não vê, que é o nosso Pai que estás no céu. Se você pegar a oração, a oração que Jesus ensina no Sermão do Monte, Mateus capítulo de número 6, a partir do verso 9, como é que ele começa essa oração? Ele começa dizendo assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. O nosso Deus é o nosso Pai, é aquele que nos deu a vida. Além dos pais que nós temos, Deus, que é o nosso Pai, é o nosso Senhor, é o nosso Deus, nos deu a vida. É por isso que estamos vivos. Então nós devemos ser gratos a Deus por ter dado a vida para cada um de nós. Louvado seja Deus. Então vamos lá. Olha o que diz Provérbios, capítulo de número 17, verso 6. Provérbios, capítulo de número 17, verso de número 6, diz assim: a coroa dos velhos são os filhos dos filhos, e a glória dos filhos são seus pais. Olha, a coroa dos velhos são os filhos dos filhos, e a glória dos filhos são seus pais. Como pai e mãe, nós devemos instruir os nossos filhos, ensinar, proteger, cuidar, até que ele se torne grande, independente, até que ele
tem a sua própria família. Então esse papel dos pais é fundamental para que os filhos cresçam nesse regime, nessa doutrina, e aí quando eles saírem da sua casa e ir para a sua nova família, eles vão levar tudo que eles viram, tudo que eles aprenderam do seu lar. Então é importante nós, os pais, instruir os nossos filhos, né? Com exemplos, né? E também com a palavra de Deus, para que se torne a coroa, né, dos velhos. A coroa dos velhos são os filhos dos filhos, e a glória dos filhos são seus pais. Honre seus pais. Ame seus pais. Cuide deles, obedeçam. Você ainda tem eles. Louvado seja Deus. Bom, olha o que diz Provérbios capítulo 22, verso 6. Educa a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. É importante esse versículo, por quê? Porque a cultura do mundo está tirando a autoridade dos pais. A cultura do mundo está ensinando os filhos a não obedecerem aos vossos pais. Eu sei que há muitos maus tratos, mas os filhos, eles têm que ser protegidos a tal ponto de você instruí-lo em tudo, para que as pessoas não venham ensinar ou instruir seu filho no caminho a qual não é bom. Então, nós devemos educar, instruir, ensinar. Educa, ensine, instrua a criança no caminho que deve andar, até quando ele envelhecer não se desviará dele. Isso aqui entra concernente à nossa fé, mas também aqui entra concernente a ser um cidadão do bem. Por exemplo, você ensinar o seu filho a respeitar os mais velhos, você ensinar o seu filho a tratar uma mulher com educação, a cuidar, a honrar, a respeitar a mãe, né, no caso do pai, mostrar o valor da mãe, a mãe instruir o filho ou a filha a respeitar ao pai. Então você vai fazendo isso, você vai instruindo os seus filhos, para que o mundo não venha instruí-lo e ensiná-lo de forma ao contrário da palavra de Deus, porque nós vemos filhos batendo nos pais, filhos desonrando a pai e mãe, ok? Então nós não devemos ter medo de instruir os nossos filhos, ele ainda é pequeno, com correção. Temos que corrigir os nossos filhos, temos que instruir, temos que ensinar. Se os nossos filhos estiverem fazendo alguma coisa errada, devemos repreendê-lo. É óbvio, se os nossos filhos estiverem ainda pequeno, ok? Vamos lá. É o que, Paty? Sim, grande também. É mais difícil, mas você também tem que corrigir, principalmente se ele mora na sua casa. Ele pode ter 40 anos de idade. Se mora na sua casa, deve respeito. Tem deveres. E mesmo casado, mesmo sendo independente, continua devendo respeito para os seus pais. Continua devendo obediência aos seus pais. Ainda está ligado neles, ok? Então vamos lá. Como filhos, temos o dever de honrar, obedecer e cuidar dos nossos pais, ok? Vamos lá, Efésios capítulo 6, verso 2. Aí Paulo, na continuidade do ensinamento, ele vai citar um mandamento aqui. Olha o que ele vai dizer: honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Vamos ler
Êxodo, capítulo 20, verso 12. Paulo diz que é o primeiro mandamento com promessa. E o Êxodo, capítulo 20, verso 12 diz: honra teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Veja só, vamos entender isso aqui, é um mandamento, está lá nos 10 mandamentos, a qual Deus, por intermédio de Moisés, escreveu esses mandamentos. Mas o que é interessante, que toda alma vivente recebeu de Deus uma herança. Qual é a herança? É viver na terra. Então, esse ser humano, filho, crente ou não, ele já tem uma bênção de Deus de usufruir daquilo que Deus criou. Só ali já era um motivo de o ser humano, esta alma, louvar a Deus e agradecer ao Senhor por estar vivo. Então, o mandamento é: honra teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. E há filhos que não honram, não obedecem, não cuidam do pai e da mãe. Não se preocupem em entristecer o pai e a mãe, né, com as suas atitudes. E a Bíblia, ela é clara: honre teu pai e a tua mãe, né, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Louvado seja Deus. Olha o que diz Provérbios capítulo 22, verso 13. Não retires a disciplina da criança, pois se a fustigares com a vara, nem por isso morrerá. Verso 14. Tu as fustigarás com a vara, e livrarás a sua alma do inferno. Nós temos que corrigir os nossos filhos. Eu entendo que muitos de vocês talvez não teve essa criação, essa orientação dos seus pais, de instruir, de fazer o que é certo. Talvez muitos lares aqui possa ter sido um lar conturbado, onde os pais não conversavam com os filhos, não dialogavam com os filhos, onde aquela família, aquela casa era uma casa de tragédia, de brigas, de coisas absurdas, horríveis. Eu entendo isso. Mas agora, vocês têm filhos pequenos ou filhos grandes. Mesmo que os seus filhos também venham tendo o mesmo segmento dos seus pais, por conta também da sua cultura, a qual vocês aderiram, mas agora nós somos cristãos. E o que nós devemos fazer? Instruir os nossos filhos até grande. Primeira coisa é pedir perdão para eles. Olha, eu quero te pedir perdão por ter criado vocês assim. É o reconhecimento. Porque você vai querer cobrar seus filhos daquilo que você fez no passado. Daquilo que eu e você fizemos no passado. Por não termos o ensinamento dos nossos pais. Por não termos um lar alicerçado na palavra de Deus. Então a primeira coisa que nós devemos fazer, quando a gente temos a Deus, reconhecemos a Deus como o único suficiente Salvador, entregamos a nossa vida a Ele e compreendemos agora como que deve ser e como deveria ser comigo, eu acabei passando isso para os meus filhos, e por isso que os meus filhos são assim, são mal educados por minha culpa. Não tem ética, não tem educação, só falam gritando, brigando, xingando por minha culpa. Então a primeira coisa que eu, pai, mãe, devemos fazer é pedir perdão para os nossos filhos. E agora você vai precisar ter paciência com eles para poder instruí-lo, porque eles agora eles são adultos, agora eles são grandes. Como é que você vai chegar lá e vai falar assim, é assim que vai funcionar? A não ser que ele more na sua casa. Mas mesmo assim, que ele more na sua casa, como que você vai mudar uma regra de um dia para a noite? Por isso que é importante nós instruir os nossos filhos, não só com palavras, mas ele quer ver isso
na sua vida, porque ele tinha um ensinamento e agora você está indo com outro ensinamento, então ele precisa ver esse exemplo na sua vida. Louvado seja Deus. Então a primeira coisa a se fazer é pedir perdão para os seus filhos. A gente quer cobrá-los, a gente quer corrigi-los, a gente quer agora que eles não façam aquilo que é errado, mas a gente fez com os nossos pais. A gente fizemos com os nossos pais. A gente desobedecemos. Porque os nossos pais também não nos instruiu, não nos ensinou, mas agora não tem aquela maldição hereditária. Quando Cristo entra, quando Cristo chega nessa casa, quando Cristo chega nessa família, toda maldição é quebrada, porque Cristo agora reina neste lar, reina nessa casa, reina nessa família. Olha o que diz o Salmo de número 127. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edifica. Se o Senhor não vigiar a cidade, então vigia o sentinela. Antes o Senhor não era líder da minha casa, não dominava a minha casa, mas agora o Senhor domina a minha casa, agora o Senhor é líder da minha casa. Então a maldição é quebrada, porque Cristo habita na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Então nós devemos ensinar sim com palavras, mas também com exemplos. Com exemplos. Os filhos que temem ao Senhor e quer honrá-lo, obedecem aos seus pais, mesmo quando as vontades não coincidem. Vocês oram pelos seus filhos? Respondam para vocês. Oram, gastam joelho, palavras em oração, para que Deus venha salvá-los, para que Deus venha resgatá-los, para que Deus venha abençoá-los, para que Deus venha protegê-los. Você passa amor para os seus filhos ou você só cobra eles? Nós temos que passar amor para os nossos filhos. E vocês, filhos, oram pelos seus pais? Cuida dos seus pais? Obedecem seus pais? Então, os filhos que temem ao Senhor e quer honrá-lo, obedecem aos seus pais, mesmo quando as vontades não coincidem. Por exemplo, quando o filho quer fazer algo e o pai diz não, aí, por obediência, é óbvio que o pai e a mãe têm que mostrar o porquê, explicar o porquê, e com obediência a gente cumpre esse dever. Porque Colossenses capítulo 3, verso 20 diz assim: vós filhos, obedecei em tudo vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. Obedecei em tudo vossos pais, até aquilo que eu queria fazer, mas o meu pai e minha mãe achou por bem de eu não fazer, porque não era bom. Então devemos obedecer aos nossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. Filhos, talvez você não tenha a visão que seus pais tenham, e a experiência que os seus pais têm, porque vocês estão vindo agora, mas os seus pais já passou por esse caminho, e é por isso que vocês precisam ouvir os seus pais, para que lá na frente vocês não venham quebrar a cara. Então, quando o pai está dizendo assim, ou a mãe está dizendo assim, não é bom esse caminho, não é bom fazer agora, não é bom insistir, é porque os pais já passaram por esse caminho. E todos nós pais, já tivemos as nossas rebeldias, já quebramos as nossas cabeças, já fizemos coisas que não deveríamos ter feito, não é verdade? Só que muitas das vezes a gente não tinha o pai e a mãe para aconselhar e mostrar o caminho. Por quê? Porque aquele pai e aquela mãe só vivia trabalhando, correndo, e não tinha aquele tempo de conversar com o filho, de dialogar com ele. Até na escola, amados irmãos, quando o filho vier com uma lição de casa,
Sente com ele. Ele quer mostrar a nota boa dele. Ah, pastor, mas a gente até fala, mas meu Deus, para você é meu Deus, porque é uma coisa simples, né, irmão José? Mas para essa criança que está vindo agora, quando ela só faz um rabisco, ou uma pintura, e ela chega em casa, mamãe, papai, ou vovó, né? Porque olha só o que eu fiz aqui, ó. Olha que ficou bonito. O que esse pai, o que esse filho quer? Ele quer a sua atenção. E quando você coloca esse regime na sua casa, com o seu neto, com os seus filhos, eles vão crescer conversando com você, e aí vai criar um diálogo de confiança, porque quando eles tiverem problema, a primeira pessoa que eles vão procurar é os pais. Mas quando nós não temos tempo com nossos filhos, quando nós só gritamos com nossos filhos, quando nós falamos, deixa para depois, os nossos filhos não vão procurar. Por quê? Porque nós não temos tempo para ele. Amém? Louvado seja Deus. Provérbios capítulo 23, verso 22 diz: ouve teu pai, que te gerou, e não despreze tua mãe quando vier a envelhecer. Vamos lá. Os filhos, eles crescem, são cuidados pelos pais, os pais fazem de tudo por eles, aí eles crescem, e agora eles se tornam maiores de idade, independentes. Muitos desses filhos esquecem tudo que os seus pais fizeram. Muitos desses filhos não honram os pais. Muitos desses filhos esquecem que os pais levantaram de manhã, sol, chuva, trabalharam bastante para que não faltasse nada dentro de casa, para que você tivesse uma comida, para que você tivesse uma roupa, para que você tivesse material escolar, para que você tivesse um conforto. E aí os filhos crescem. Muitos desses filhos, quando começam a trabalhar, não tem um dinheiro não, pai e mãe. Já pega o dinheirinho deles e gastam com eles. Não ajudam o pai, não ajudam a mãe. E esqueceu que o pai e a mãe pegou do seu salário, do seu dinheiro, para suprir as necessidades dos filhos. Há filhos assim, que não honram os pais e não obedecem os pais. Isso é o primeiro ponto. Segundo ponto, aí os filhos se tornam independentes. Aí dizem, agora eu não tenho mais obrigação com os meus pais. Saí de casa, agora eu tenho a minha liberdade. Aí o que eles fazem com isso? Com a sua liberdade. Porque eles são agora pessoas adultas, independentes. E aí o que eles fazem? Começam a fazer coisas que entristecem o pai e a mãe, mesmo longe de casa. Mesmo eles vivendo as suas vidas. Eles se esqueceram que, dependendo das ações contrárias, não só à lei de Deus, mas também contrária à lei da terra, entristece o coração do pai e da mãe. E eles não estão honrando o pai e a mãe. Quantos filhos fazem isso? Você instruiu, você ensinou, e parece que eles esqueceram tudo que você ensinou. E a Bíblia diz assim: honre teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra. Ouve o teu pai que te gerou, filho. E não despreze a tua mãe, que cuidou de você, que vestiu você, que foi na reunião das escolas, que ficou no hospital quando você precisou. Quando vier a envelhecer, e aí qual é o correto a se fazer? Os pais instruem os filhos, aí os pais envelhecem. Aí os filhos, com aquilo que aprendeu dos pais, agora eu vou colocar em prática.
nas suas famílias. Aí vai sendo de geração a geração. E aí os pais envelhecem. Quem vai cuidar dos pais agora? São os filhos. Por quê? Porque os pais não estão mais em condição nenhuma para andar sozinho ou para resolver algumas coisas. Então o que acontece? A gente se torna criança. E quem cuida dos pais são os filhos. Os filhos que devem cuidar dos pais. Os filhos que devem agora proteger os pais. Os filhos que devem levar os pais para os hospitais agora. Os filhos que devem, muitas das vezes, há casos de ter que dar banho nos pais. Há casos de ter que trocar a fralda dos pais. E aí há filhos que não têm, brigam por não fazerem isso. Brigam porque tem nojo de trocar. E quantas vezes esses pais trocaram a fralda dos filhos quando eram pequenos? Por isso que nós, como igreja, devemos ensinar os nossos membros, porque o mundo, infelizmente, está ensinando ao contrário do que a Bíblia ensina. Então nós devemos ensinar os nossos filhos, para quando nós estivermos velhinho, eu e minha esposa no caso, eu sei que os meus filhos, eu acredito que eles vão cuidar de mim. Eu oro por isso, né? E mesmo, olha, gente, não é fácil. Tem natureza que não é fácil de lidar. A gente sabe disso. Mesmo assim, os filhos têm que cuidar dos seus pais até a sua velhice. Louvado seja Deus. E cuidar, irmãos, tem várias formas de você cuidar dos seus pais. Eu sei que talvez na sua casa não dê para os seus pais morar com você, porque a casa ela é pequena. E hoje eu compreendo que há lugares que você possa investir o seu dinheiro, pagar, que é chamado casa de repouso, né? Uma casa bem estruturada, onde os seus pais possa ser cuidado. Mas isso não te isenta de você não ir visitá-lo eles. Ele não quer aquele conforto daquele asilo, daquela casa de repouso, não, ele quer ver a presença dos filhos, sabendo que ele agora está sendo bem cuidado, bem tratado. Tem as visitas dos filhos, os filhos vão lá e têm prazer de visitar os seus pais. Entende isso, amados irmãos? Louvado seja Deus. Olha o Efésios capítulo 6, verso 3 diz: para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. As famílias vão enfraquecendo. Por quê? Porque os papéis não vão sendo feitos. Então, a família ela vai enfraquecendo. Aí quando o filho quando ele cresce, e aí ele precisa ser aquele responsável, aquele homem do bem, aquele homem de palavra, aquele homem que honra o seu compromisso, aquele homem do lar, aquele líder do lar, aquele esposo abençoado, aquele pai abençoado. Porém, ele não cresce assim porque os seus pais não instruíram ele. E aí ele vai ser disciplinado com outra cultura. Então o que está acontecendo com a nossa geração é isso. Por que as pessoas hoje não querem ter filhos? Porque colocaram na cabeça dela que filhos hoje não dá para criar. Mas isso é o mandamento de Deus. Nós temos filhos, frutificai e multiplicai. Então você vai ver, o homem, ele vai crescendo, cresce, e aí não quer trabalhar. Não quer trabalhar, não quer assumir a responsabilidade com a sua família. Tem muitas dessas pessoas que querem morar na casa do pai até ficar velhinho também, sugando até o último. Você entende? Eu não estou dizendo que é errado você ficar na casa do seu pai, mas você tem que se mexer. Não, aí fica lá. Por quê? Porque está faltando esse ensinamento. Aí a esposa, aí a filha cresce, de vez a mãe instruir, aí essa filha ela agora fica maior, agora ela tem o seu emprego, aí o que ela quer fazer?
Agora eu sou independente. Eu não preciso de marido. Eu não quero ter filhos, não. Por quê? Porque ela quer viver independente. E nós devemos instruir, ensinar as nossas filhas a ser uma boa esposa, uma boa mãe, uma boa dona do lar, ser uma boa profissional, tanto um filho como uma filha, fazer faculdade, instruir para ter um bom trabalho, guardar o dinheiro, instruí-lo. Aí os filhos crescem, não querem ter responsabilidade, amados irmãos. Mas os filhos têm que exercer o seu papel, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Quantos jovens morreram, né, ou morrem no dia de hoje, porque seguiram caminhos ao contrário, caminhos errados, caminhos difíceis, e aí perderam suas vidas. Quantos jovens agora, nesse exato momento, estão nas drogas, na bebida, na prostituição, ou cometendo algum delito. E aí não é só questão de jovem, né, tipo homem, né, ou menino, não. Tem menina também que pratica essas coisas, que faz essas coisas. Quantos jovens, quantos adolescentes, meu Deus do céu, que a gente vê, não terminou os estudos, não faz uma faculdade, não tem um emprego digno, não é um profissional, não é uma profissional. Quantos jovens? Nós devemos, como igreja, fazer a diferença. Como igreja, nós temos que fazer, pelo menos os nossos filhos. Pastor, todo filho de crente, ele vai seguir o caminho? Deveria. Mas nem todos vão seguir. Vai ter aqueles que vão ainda retrucar, irmão José, que não vão querer obedecer. Mas aí vocês fizeram a sua parte. Só que vai ter uma coisa que vai estar registrada no coração deles e na mente. Aquilo que vocês ensinaram a eles. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Amém, amados irmãos? Então, filhos, obedeçam seus pais. Cuide dos seus pais. Tenha paciência com seus pais. Tenha paciência com seus pais. Tenha paciência com ele. Porque a gente vai ficando mais velho, a gente vai ficando meio intolerante. A gente vai ficando meio impaciente. A gente vai ficando meio nervoso. Há uma série de coisas que não dá para explicar aqui que pode acontecer. Agora, parece que o homem também tem endopause, né? E a mulher? Menopause, né? Então tenha paciência com seus pais, né? Louvado seja Deus. Mas cuide dos seus pais, né? Cuide dos seus pais. Não tem como eu não falar disso. Eu fui criado de uma forma que eu já nasci trabalhando, eu posso chamar assim, porque minha mãe trabalhava lá no Lago 13, em Santa Amaro. Eu já nasci assim, junto com os meus pais, trabalhando. E o meu pai e minha mãe, eles me levavam para este lugar. Para nós era uma alegria, né? Porque a gente via tudo como brincadeira, irmão José. Sabe, mano, tudo como brincadeira. Só que aí eu fui sendo instruído, ensinado. Pequenininho mesmo, minha mãe, não sei se ela vai lembrar. Eu deveria ter ali os meus 7, 8, não, nessa idade. Eu já estava vendendo guarda-chuva no caixote, no Lago 13. Já imaginou? No caixote. Tudo que você pode imaginar. Minha mãe tinha banca de lingerie, eu trabalhei com ela. Todo ramo, tanto minha mãe e meu pai, tudo eu trabalhei com eles. Sempre estive presente na vida deles, em tudo. Em tudo. Até nos errados também. Não posso negar de falar isso. Porque meu pai não foi fácil, viu, gente? Assim, no errado assim, né? Mas eu sempre, olha, eu posso dizer, eu aprendi muito com os meus pais.
Meu pai e minha mãe me passou esse exemplo de trabalhador, de viajar, de brincar, porque meu pai e minha mãe tinham esse amor para com seus filhos. Minha mãe sabe disso. Meu pai pegava e levava a gente para viajar. Meu pai era terrível. Meu pai, às vezes, no dia de semana, não levava a gente para a escola, levava a gente para uma chácara. E nós gostava, né? Nós gostava. Meu pai era assim, desse tipo. Minha mãe sabe disso. E meu pai tinha um Chevette, eu lembro até hoje. Meu tio chegou da Bahia. Não conhecia nada. Meu pai tinha um Chevette azul. Ele pegou esse Chevette, colocou eu e o Júnior, porque não tinha o Léo. E levou a gente lá para a Praia de Santos. Para curtir. Meu pai era muito aventureiro. Então eu tive esses momentos com os meus pais. A minha mãe, a gente apanhava tanto que a gente já acostumava com ela, né? Porque minha mãe me corrigia mais do que meu pai. Olha o respeito que nós tínhamos pelo meu pai. Então a gente ficou meio sem vergonha. Porque a mãe brigava com a gente, corrigia a gente, porque a gente fazia as coisas erradas. Mas o nosso pai não. Quando o pai falava, eu conto quantas vezes eu apanhei do meu pai, foi poucas vezes. E todos os filhos de casa tinham medo do pai. Só de ele falar. A mãe falava e a gente ficava, tá bom, aquela coisa toda, mas o pai não. E eu lembro de quantas vezes meu pai, ele me corrigiu. Mas eu tenho muitas memórias dos meus pais. Por quê? Porque o que eu sou hoje, eu devo a Deus e a eles por ter me ensinado assim, por ter me instruído assim. Eles não conheciam o Evangelho, eles não conheciam. Quando minha mãe veio conhecer o Evangelho, ela ainda me obrigava a ir para a igreja. Ela via com aquelas ameaças psicológicas. E as ameaças psicológicas dela eram o seguinte: duas coisas importantes que tinha nessas ameaças psicológicas. Primeira delas, se vocês forem para a igreja, ou melhor, se vocês estão indo para o culto, eu não vou poder ir porque eu estou trabalhando, vou ficar trabalhando no mercado, porque quero no mercado. Mas vai ter o culto de jovem, então vocês vão. O Espírito Santo vai revelar para mim. Aí a gente tinha medo. 2, se vocês não forem para a igreja e eu descobrir, vocês vão apanhar com varinha, mas não é varinha não, era chinela havaianas, era cinto. Você está entendendo? Era cabo de vassoura. Gente, eu não morri. Quando eu digo assim, irmão José, que o governo está tirando essa autoridade dos pais, é as leis que estão sendo colocadas, sabe? Tipo de você tirar a autoridade dos pais. Então eu não morri, meu pai, eu estou vivo. Então, gente, corrija os seus filhos. Corrija os seus filhos. Repreenda eles, né? Então, eu digo isso. Minha mãe foi fundamental, porque eu ia para a igreja mesmo. Mas eu ia porque eu estava com medo dela. Mas eu chegava lá, eu prestava atenção no culto. Eu tinha que trazer o sermão para ela. Eu tinha que explicar a pregação. Falar, mãe, eu tomei ceia. Gente do céu, eu tomei ceia sem saber o que era ceia. Mas por quê? Porque eu tinha medo. Minha mãe que ia para a igreja, meu pai não. Meu pai se converteu comigo. Minha mãe foi a primeira a ir para a igreja. Quando eu me converti, que eu comecei a congregar aqui, foi comigo que meu pai se converteu. Eu não era pastor, mas eu não me recordo se foi com o pastor Francisco que ele se converteu. Eu me recordo que o pastor Adelson era pastor aqui, e eu congregava no Rosana e eu fui para o batismo do meu pai. Mas a minha mãe não, minha mãe já era cristã. Minha mãe já ia para a igreja. Ela se converteu a Cristo, né? Meu pai depois. Então, querendo ou não, a minha alegria foi que eu consegui despertar a salvação no meu pai. Então você, filho, pode também orar pelos seus pais e despertar a salvação dos seus pais também. Para aqueles que têm pais não crentes, louvado seja Deus. Então nós temos a palavra de Deus que é poderosa em toda a área da nossa vida, como ser uma boa mãe, como ser um bom pai, como ser um bom filho, como ser uma boa esposa, como ser um bom esposo. Nós temos a palavra de Deus, então vamos exercer, ainda dá tempo. Não dá não, pastor, o meu filho tem 35 anos e já está só pela graça, mas ainda dá tempo, porque ele está respirando, e você pode, através da fé em Deus, orar e Deus transformar esse filho para a glória de Deus. Você pode orar e os seus filhos e os seus pais ser transformados para a glória de Deus. Louvado seja Deus.
A dor de perder alguém, para quem perdeu o pai, para quem perdeu mãe, para quem perdeu o filho, sabe como que dói? Ninguém poder olhar para o seu filho, ou para o seu pai, ou para a sua mãe, ou estão com o caixão aberto. Eu não quero isso. Eu não quero que isso aconteça. Então, o que eu devo fazer? Senhor, tem de misericórdia. Guarda os meus filhos. Guarda os meus pais. Guarda, Senhor, a minha família. E converta para a tua glória, ó Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, filhos, em nome de Jesus, você só trabalha, você estuda, você é alguém agora, porque seu pai e sua mãe cuidou de você com muito custo. Então, honre eles e obedeçam para a glória de Deus. Você só é alguém porque seu pai e sua mãe não matou você no ventre, porque não largou você. Quantos pais que não tem condições nenhuma de cuidar dos filhos e larga os filhos no meio da rua? Então, filhos, obedeçam seus pais. Ame seus pais. Cuide. Pai, mas é chato. Ame ele, ame ela. Ela é difícil. Tenha paciência com ele e com ela. Eles tiveram muita paciência com vocês. Eles dormiram muitas das vezes nos hospitais por causa de vocês. Então, tenha paciência com seus pais. Louvado seja Deus. Para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Outra coisa, e é um mandamento de Deus, é um mandamento do Senhor: honre teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Eu já disse para Keila, para Alex e agora para a pequenininha ali. Falei, ó, tenha paciência. A minha esposa às vezes é agitada. Tenha paciência comigo e com ela. E se for necessário, vai ter que trocar nossa fralda, vai ter que dar banho. Vai ter que dar banho. Gente, meu pai no hospital, eu estava ali com ele. E meu pai todo constrangido, né? Eu falei, pai, eu posso ficar aqui, eu posso trocar o senhor? Eu já vi meu pai várias vezes ter que... como é que eu posso dizer? Nu, gente. Porque ele é idoso. Então cuide dos seus pais. Você tem ele. Quem não tem pai e mãe sabe o que eu estou dizendo aqui. Cuide dos seus pais. Não venha querer dizer eu te amo para os seus pais quando você olhar para aquele caixão. Ele não vai ouvir mais. Não venha querer levar flor para ele ou para ela. Leve agora, cuide agora, honre agora, ame agora. É agora que se deve fazer. Amém? Glória a Deus, vamos orar. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Filho, ô irmão José, vem, até esqueci aqui do nosso irmão José que me ajuda no teclado. Louvado seja Deus. Eu sei que há umas linguagens que os filhos estão falando hoje. Ô mãe, tá ligado, tá ligado, mãe. A sua época era a sua época. Parça. Ô parça. Que mais? Ô velho, morou? Não, gente. Respeite seu pai. Ele é uma referência para você. Honre ele. Ele é uma autoridade sobre a sua vida. Seu pai, sua mãe. É minha coroa. Não é sua coroa, não. Ela é sua mãe. Ela é seu pai. Né? Foi Deus que te deu ele. Então cuide dela, cuide dele. Todas as gerações aqui que tem pai e mãe vivo, cuide. Cuide. Tenha paciência com eles. Eles já estão ficando meio cansados, né? Meio cansado. Eu creio que há momentos bons que vocês, como eu, como cada um de nós, vivemos com os nossos pais. São a bênção que Deus nos deu. Você ora a Deus agradecendo a Deus por ter nascido dessa família, por ter sido filho da sua mãe, por ter sido filho do seu pai, por pertencer a essa família a qual o Senhor permitiu que você viesse ao mundo, né? Louvado seja Deus. Agradeça a Deus. Agradeça ao Senhor. Cuide dos seus pais. Cuide dele. Não fale mal dos seus pais. Não fale mal deles.
Pelo contrário, abrace seus pais, abrace sua mãe, abrace seu pai. Cuide, dê o seu melhor, cuide o máximo que você puder. E porque Deus vai te abençoar tanto, tanto, por você estar honrando esse mandamento, tanto. Porque você fazendo isso com seus pais, você está fazendo isso para Deus. Então honre os seus pais, para a glória do nome do Senhor. Deus, eu sou grato a Ti, Senhor, pela Tua palavra ministrada aos nossos corações. E nós, como filhos, muitas das vezes deixamos a desejar. Muitas das vezes nós não cuidamos direito. Muitas das vezes nós somos afrontosos com os nossos pais. Nós não honramos os nossos pais, desobedecemos os nossos pais. E queremos, Senhor, te pedir perdão por isso. Te pedir perdão, Senhor. E te peço, Pai, nesta noite, perante a Tua palavra, que o Senhor venha nos ensinar a cada dia a valorizar mais os nossos pais, a cuidar dos nossos pais, honrá-los, porque é um mandamento, é uma ordem do Senhor, que os meus filhos, Senhor, possam ser bênção, que eles possam ser trabalhador, estudiosos, que o meu filho possa ser um bom esposo para a sua esposa, que a minha filha possa ser uma boa esposa para o seu esposo, que as minhas filhas possam ser assim, que os netos, Pai, que eu ainda não tenho, que virão, se assim o Senhor me der, possam crescer nos Teus caminhos. Guarde, Senhor, não só a minha família, mas todas as famílias, Senhor, da nossa igreja. Visita, Pai, esse filho, visita, Pai, esse esposo, visita, Pai, essa esposa. Senhor, visita esse filho que está na droga, visita esse filho que está no crime, visita, Pai, esse filho, Senhor, que está dando problema para os pais. Senhor, essa mãe, esse pai, ora por eles. O Senhor pode fazer aquilo que ninguém pode fazer. Então liberta, Senhor, salva, transforma, Deus, para a Tua glória, Senhor. Oh, Deus Santo, eu sou grato a Ti pelos meus pais. Obrigado, Senhor, pelos pais que o Senhor me deu. Eu sou grato a Ti, Senhor. Obrigado, Senhor, por tudo que eles têm feito. Eles cuidaram de mim. Eles trabalharam, Senhor, dia e noite, sol e chuva, para trazer o conforto e a providência, Pai, para a minha vida. Que eu possa, Senhor, cumprir e continuar cuidando agora da minha mãe. Porque eu agradeço a Ti, Senhor, pelo tempo que o Senhor deixou o meu pai comigo. Pelo tempo que eu pude, Senhor, aprender, curtir. Obrigado pela vida do meu pai, Senhor. Obrigado, Senhor, por tudo. Ele foi um bom exemplo para mim, ó Deus. Me ensinou tanto. Cuidou, protegeu. Mas agora eu não tenho ele. Mas ele está melhor agora. Ele está sendo guardado por Ti. Obrigado, Senhor. Sou grato a Ti. Agora, Senhor, me ensina a cada dia a cuidar da minha mãe. A amar minha mãe. Até o fim da vida dela. Como filho, Senhor. Porque é isso que o Senhor quer da Sua palavra. Não deixa, Pai, a minha natureza pecaminosa falar mais alto, porque a nossa natureza quer fazer tudo ao contrário da Tua palavra. Mas que eu possa agora cuidar da minha mãezinha, cuidar agora do meu sogro, ó Deus. Obrigado também, porque é como pai. Meu sogro, Senhor, que o Senhor me deu. Obrigado, Senhor, pela vida dele. Também nós não temos, Senhor, no nosso caso, a minha sogra. Sou grato a Deus pelo tempo a qual eu pude tê-la conosco. Obrigado, Senhor. Mas agora nós temos o nosso sogro, o pai da minha esposa, o João,
e a minha mãe, e o nosso irmão José, que é casado com a minha mãe. Toma cada um deles nas tuas mãos, Senhor, que eu possa, Senhor, cumprir o meu papel como filho, como cidadão, como esposo, como pastor. Assim, ó Deus, eu te peço e te agradeço, ó Pai, no nome do teu Filho amado Jesus. Amém e graças a Deus. Amém? Glória a Deus. Amém, amados irmãos?